Fala galera, a pílula de hoje de química sobre funções inorgânicas. Vamos falar das quatro funções inorgânicas que na realidade servem para que nós possamos classificar os compostos inorgânicos. E são quatro funções, como eu já falei: óxido, ácido, hidróxido e sal. Vamos a elas. O óxido é a primeira função que nós estudamos, que é basicamente o seguinte: compostos binários e oxigenados. Um exemplo, CaO, o famoso, óxido de cálcio. Sim, esse óxido de cálcio que, aliás, é um óxido básico muito utilizado na neutralização de solos ácidos. Se liga que isso pode cair no vestibular. Temos alguns tipos de óxidos. Os mais importantes estão aí listados: óxido básico, anfótero, ácido, neutro, misto, peróxido e superóxido. Eles vão ser classificados assim, conforme o NOx do elemento que se liga ao oxigênio, ou ao grupo que ele pertencer na tabela periódica. No caso específico do peróxido e superóxido, nós vamos pensar no NOx do oxigênio, que vai ser diferente de -2, como ele é de costume. Na função ácido, a gente vai trabalhar com compostos iniciados por H. O que caracteriza um ácido, segundo Arrhenius, que é um grande pesquisador, é a característica dele liberar H+, ou H3O+, quando em água. E como exemplos, nós podemos pegar o HCl e o H2SO4. Nós temos dois tipos fundamentais de ácido: o hidrácido e o oxiácido. O hidrácido é o ácido que não tem oxigênio, enquanto o oxiácido tem oxigênio, nome bem autoexplicativo. O hidrácido que nós temos como exemplo é o HCl, ácido clorídrico. Hidrácidos terminam com hídrico. Cloro, ácido clorídrico. Os oxiácidos vão ter uma nomenclatura específica que você encontra nos podcasts do Longocast. Nesse caso, o ácido é sulfúrico por causa do enxofre. Quanto às bases ou hidróxidos, nós vamos considerá-las os elementos terminados por OH-, e, quando em água, segundo Arrhenius, vão liberar esse ânion, a hidroxila, quando é claro, em água. Um exemplo bem bacana é o hidróxido de magnésio, o MgOH2. E, bom, podemos pensar também nas forças dos ácidos e dos hidróxidos. Ácidos fortes são os seguintes: hidrácidos, HCl, HBr e HI. Enquanto oxiácidos, é só você fazer essa subtração: número de oxigênios menos o número de hidrogênios. Por exemplo, H2SO4, 4 oxigênios menos 2 hidrogênios. Isso dá 2. 2 indica um hidrácido forte. Se o resultado fosse um moderado e menor que um, aí ele é bem fraco. Sobre as bases, a gente considera bases fortes aquelas que fazem parte do grupo 1A ou 2A, no caso, cujos elementos estão no grupo 1A e 2A. E para terminar as nossas funções orgânicas nessa passagem geral, nós temos o sal. O sal, que é essa função que vai pensar no seguinte: se não está em nenhuma das anteriores, logo é um sal. Como obter um sal a propósito? O sal é obtido pela neutralização. O processo de neutralização, que pode ser total ou parcial, se dá da seguinte forma: um ácido reage com uma base, formando um sal e liberando água. Um exemplo é o NaCl. O ácido clorídrico vai reagir com o hidróxido de sódio. O hidróxido de sódio e o ácido clorídrico reagem de modo a formar o sal NaCl, famoso cloreto de sódio, liberando como um excedente dessa reação, se é que podemos falar dessa forma, a água. Assim você obtém um sal. E essa neutralização, se liga, é um processo de neutralização total, porque você não tem nada de remanescente nesse sal. Porém, se sobrasse algum hidrogênio ou alguma hidroxila nesse sal, aí você poderia dizer que é uma neutralização parcial, porque você tem uma sobra de parte de um dos reagentes. Beleza? Essa foi uma passada geral sobre as quatro funções inorgânicas mais importantes, é claro, para os vestibulares. Se você quiser se aprofundar nesse assunto, é só se ligar na série sobre funções inorgânicas disponível no Longocast em todas as nossas plataformas. Acompanhe o nosso trabalho nas redes. Muito obrigado e até a próxima. Valeu!